Vamos lá então para nosso podcast, começando o ano agora de 2025. Esse podcast está muito especial. O nosso tema desse podcast é Mulheres no Esporte. Então eu convidei 3 sensacionais amigas e companheiras de vida que eu amo muito a jornada delas no esporte, para falar com nós um pouquinho sobre esse tema, sobre como é ser mulher e como é o esporte na vida das mulheres e como são as mulheres no esporte, certo? Então, apresentando um pouquinho elas, e você que está aí assistindo, não esquece de dar o seu link, dar a sua contribuição aí pro podcast, envia para quem você acha que pode se beneficiar também para ouvir essa conversa, seja uma atleta, seja uma mulher que esteja precisando de uma inspiração, porque vocês vão ver que essa conversa vai ser muito inspiradora. Vamos lá. Então, eu vou apresentar primeiro Catarina. A Catarina Esquilante, ela é mãe de gêmeos, gente, não parece, mas ela está de 50 dias, essa é maravilhosa. Ela também é mãe de 2 dálmatas lindos, maravilhosos. Ela trabalha com inteligência artificial, com consultorias internacionais, né? Então, isso é nas horas vagas dela. Ela é uma apaixonada por esporte de natureza. Então, ela pratica triatlo, nós conhecemos também por causa do triatlo, surf, musculação e yoga, tá? Ela também está se aventurando na canoagem e no surf, né? Querendo kite. Querendo kite. Nossa, boa! Aspirante pro kite também. E como atleta, na verdade triatleta, né, a Catarina já fez 2 Ironman, um na África e outro aqui em Florianópolis, 70.3, uma maratona de 42 quilômetros e um triatlo olímpico na Itália. Foi o último que você fez, né, amiga? Nossa, uau. Agora só a amamentação. Agora o próximo é uma Ironmama. Ironmama, tá por vir. Tá por vir. Aguardem novos projetos, gente. Então, Cat, muito obrigada pela sua presença. Tá? A nossa próxima convidada é a Maria do Sol. Uma honra estar aqui. Maria do Sol, ela é uma paratleta do surf, né? Ela é a 6ª do mundo, gente, só isso, só. E ela é uma das campeãs brasileiras também na categoria dela de parasurf. Hoje ela trabalha como palestrante, influencer, mentora internacional também. Tem um trabalho lindo aí de trabalhar propósito, empoderamento, alinhamento energético. A Sol, ela perdeu os 2 pés dela com 45 dias de nascimento, mas isso não foi um empecilho, pelo contrário, sempre foi um impulso para a realização dos sonhos dela. Hoje ela é mentora há mais de 10 anos. Ela ajuda pessoas a ascenderem, a terem coragem e clareza na vida delas, e eu sou a prova de que ela tem toda o empoderamento e expertise para fazer isso, gente. Assim, é uma honra. Ensina a gente a surfar as ondas da vida. Tá? Lindo. A nossa próxima convidada, obrigado, Sol, primeiro. Uma honra estar aqui. Obrigada a vocês que estão assistindo. Vai ser uma delícia esse podcast. E a todas as mulheres incríveis aqui, que eu estou aprendendo muito já. Sim. A nossa próxima convidada é a Alessandra. A Alessandra, eu conheço ela do kite, ela é a gestora, né, a coordenadora, a mentora do Kite Girls, que é um grupo de meninas que velejam kite, muito legal, gente. Agora, a Lê tem uma vasta um currículo aqui de carreira no esporte. Ela também já foi triatleta, já passou pelo triatlo. Fiz né, o Ironman em 2010. Nossa, que legal. Que delícia. E hoje ela é voltada muito pro kitesurf, né, Lê? Fez um episódio de documentário no kite muito legal, que eu convido vocês para irem lá ver no YouTube, que chama O Vento Levou. E o vento a levou. A Lê de Lê, A Lê, né? Levou. É muito legal. São 13 episódios, gente. Ela também já teve participação na Rede Nacional de Canal do Yahoo, de TV, por assinatura. E hoje ela é a nossa maior representante aí do kite, talvez nacional, né, Lê? Das meninas, né? Isso aí. E é muito bom ter você aqui também. Obrigada, eu que agradeço o convite. Né? Você também é uma das inspirações também no esporte também. Tem que falar o teu currículo também aqui. Tem que me apresentar um pouquinho também. Uma grande atleta também, né?
nós todas, amadora, né? Todas mas nós. a minha inspiração de vir aqui falar sobre isso, assim, é porque faz parte da minha vida também. Eu sei o impacto que o esporte tem, né? Muito Então, obrigada pelo Antes convite. de me apresentar, eu vou aproveitar e fazer aqui molhar os lábios. Eu já aproveito, gente, ó, a Essential que nos patrocina esse podcast. Isso aí. Um brinde. Latinha de brinde. É verdade. Saúde. Maravilhoso. Olha lá. Saúde. Peraí, deixa eu fazer Vai aqui botar também. Sol. Boa. Vai. Isso. Saúde. Saúde, meninas. Saúde. Ao esporte. Saúde, Ao esporte. muita aventura, muito esporte. Ai, delícia. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá, gente. Vou me apresentar rapidamente. A gente vai bater um papo aqui, tá? Bem descontraído, mas fica aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de entender por que essas mulheres são tão especiais. Bom, eu sou Maísa, eu sou médica, eu também sou psicóloga. Comecei no esporte muito nova, com uns 13 anos. Meu primeiro esporte foi basquete, na verdade. Daí eu nunca joguei profissional, mas sempre joguei pelo time da cidade, então fazia os campeonatos, né? Sempre treinava 2, 3 horas por dia, às vezes. E o esporte sempre fez parte da minha vida, até das minhas gerações de família. Meu avô era professor de basquete, famoso na cidade. O estádio de futebol tem o nome dele lá na minha cidade. Então o esporte sempre fez parte da minha família, né? E depois, quando eu vim agora para Florianópolis, eu senti assim de fazer com maior intensidade um esporte, né? E muito influenciada também pela minha vivência com Mahamudra. Eu quis ir pro triatlo, né? E daí eu comecei a treinar o triatlo e um dia eu falei assim, caramba, será que Ironman vai ser o próximo desafio da vida? Dessa vez eu vou me colocar um desafio? E fui fazer triatlo. Então, a última prova que eu fiz foi o Ironman 2022, não, 2023, aqui em Florianópolis. E foi uma experiência muito boa, assim, porque quando você se coloca nessas experiências muito intensas, isso é transformador por si. Não é ir lá e fazer a prova, mas o processo de se preparar para uma prova dessa, né? Uhum. Então, ser atleta muitas vezes passa por isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então é isso. Hoje eu trabalho ajudando as pessoas a serem mais saudáveis, com medicina integrativa, com prevenção, né? Trabalhando a parte de biografia, de história de vida, como um processo de autocura e transformação. E trabalho muito com atletas para ajudar a ter performance. E trabalho também com adultos maduros querendo um processo de envelhecimento saudável. Então é isso. Hoje nós vamos conversar aqui mais sobre essa relação da mulher com o esporte, né? Então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que a gente fizesse aí uma rodada entre nós. Como que o esporte entrou na vida de vocês? Por que o esporte, assim? Qual que é a sua história em relação ao esporte, assim? Podem ficar à vontade. Posso começar, então? Alguém tem que começar, pode, né? Eu, na real, o esporte já faz parte da minha infância, na época de colégio, Olimpíadas de colégio, handebol, basquete, vôlei, sempre era convocada, né? Eu sempre gostei da atividade física. E aí, depois, com o tempo, vai passando os anos, saí do colégio, aí comecei a velejar comecei provas de corrida, e tu vai conhecendo o mundo do esporte, tu vai entrando, né? Onde tu vai te sentindo bem, tu vê que tu vai conseguindo, tu tem potencial para aquilo, tu vai, não para mais. E aí foi o windsurf, depois veio o kite, mas o esporte realmente sempre fez parte da minha vida, assim. Eu digo que o esporte transforma vidas, né? Então, eu acho que, cara, desde cedo até hoje, eu digo que o kite hoje é a minha vida, né? E eu amo o que eu faço. Amo o que eu faço. Então, no colégio você já tinha uma habilidade, assim, porque sempre nas turminhas tem aquilo, né? Tem eu aquele era turminho. capitã do handebol, eu era atacante. Aí eu disse, vou marcar uma partida. Jogava bola, nossa. Saudades, handebol. Então, assim, sempre estava em Olimpíada, educação física. Cara, minha atividade sempre era os Jogos Olímpicos, a educação física. Sempre gostei do esporte, sempre.
Isso é quando a gente é novo, a gente vai criando habilidades, né? Isso também vai construindo a nossa personalidade, nossa autoestima, né? Sim, Muito tudo, importante, tudo, assim. tudo. É muito bom. E eu até bom. hoje vivo do esporte, o kite. Então eu amo o que eu faço. Muito bom, Lê. E você, Sol, como que o esporte entrou na sua vida, assim? Você também já teve uma grande trajetória no remo, se não me engano, no hipismo, não foi? Sim. Me conta Acho um que pouquinho. assim, o esporte para mim sempre foi aquele lugar de como que eu vou fazer com um corpo diferente para encontrar caminhos, movimentos e tal. E tem uma coisa que é muito de personalidade, né? Tem pessoas que são mais quietinhas, tem pessoas que são mais ativas, né? Aqui a gente tem pessoas que têm uma personalidade meio similar de gostar do movimento. E a pessoa que é para-atleta ou que tem uma dificuldade física ou que a vida modificou o design do corpo, né? Eu falo que o design do corpo é diferente. Sempre tem que encontrar formas para que... eu tenho vontade de andar de bicicleta, tenho vontade de fazer balé, eu tinha vontade de fazer balé. Né? Minha mãe ria, né? Mas assim, não falava nada, né? Ela falava, não, vai, minha filha, é claro, era balé, era adorava aquela coisa de patins no gelo, né? E à medida que eu fui crescendo, eu sempre fui muito ativa. Minha personalidade é uma personalidade vibrante, que gosta de fazer coisas, gosta de estar com pessoas. E o esporte tem muito a ver com isso, né? Com o coletivo, com as expertises da criança, que é o brincar, junto com a mente consciente do tempo, do ritmo, de você melhorar-se, né? Então, o esporte sempre foi uma coisa que me serviu muito para a vida. E à medida que eu fui ficando mais madura, né? A Maísa acabou não falando isso ainda, mas eu tenho 5 filhas, né? Então, eu passei uma grande etapa da minha vida sendo mãe. E o meu corpo foi ficando aquele corpo lento, aquele corpo cansado, aquele corpo fragilizado. Então, eu fui perdendo muita da minha independência. E eu sempre falei, nossa, meu Deus, eu não posso dar trabalho para as minhas gerações, né, que estão chegando. Não quero que as minhas filhas sejam presas por mim, nem ninguém. Então, o esporte, para mim, ele é o condicionante para uma vida feliz. Porque ele me coloca na obrigatoriedade comigo mesmo, que ninguém está me obrigando, de cuidar de um veículo que é a responsabilidade que eu tenho nesse planeta. Muitas vezes a gente esquece disso com relação ao esporte, né? O quanto que você tem de responsabilidade desse corpo que é o seu carro para você andar com o seu espírito, com sua alma, com o seu processo temporário aqui na Terra, para estar fazendo aquilo que você tem vontade de fazer. Tem muita gente que quer viver 1000 coisas, mas o corpo não deixa. E não é que o corpo não deixa porque o corpo está doente, é porque você permitiu que o adoecimento chegasse. Isso é mais difícil de assumir, né? E então, à medida que eu fui me conscientizando disso, o esporte, o biohacking, né, que é toda essa implementação do corpo, essa curiosidade de ver o que eu vou comer, o que vai me dar melhor performance, o que eu vou fazer, o que eu vou pensar, né? Porque acho que nessa composição tem o pensar, o fazer, o sentir, como que eu posso aprimorar essa experiência humana, e o esporte sendo um lugar até de divertir-se, né? E acabou que, por essa facilidade, por esse gosto, por esse espaço, eu fui encontrando lugares que também me puxavam. Então, eu fui para o hipismo primeiro, e aí eu falei, quer saber? Vou competir. Porque aí você meio que se puxa, né? Não, tem uma meta ali, tem um objetivo, tem pessoas junto. Aí eu fiquei grávida, saí do hipismo, da minha quinta, que foi uma experiência linda, que eu tive a experiência do parto sem dor, que é outro assunto, né? Aí depois... Vou fazer um podcast aí só fica pra saber isso. né? Porque eu assim, parto sem dor. Peraí, gente, peraí. Realmente, tem muita coisa pra Grave, dizer. esperem os próximos. Esse dá um podcast Eu quero inteiro. estar nesse do parto também. Temos duas experiências lindas aqui, ó. E aí, o que acaba acontecendo? Eu fui buscando nesse lugar unir a diversão, aquilo que me diverte, aquilo que me faz estar com a minha criança, né? Imagina a natureza, né? A gente está na natureza. Quantas experiências mágicas eu não tenho ali no surf, de olhar o mar, de olhar o céu, de me emocionar profundamente, de ser capaz de me dar os braços para o oceano, né? Junto com isso. Então, eu fui remadora, fui campeã de remo, depois, medalha de prata, mas é campeã brasileiro. E agora fui campeã brasileira de surf, tô sexta no mundo, tô indo competir no Professions agora no Havaí. Tô indo pro Havaí. E o mundo se abriu nesse campo, mas acho que o mais importante disso tudo não é a competição, de jeito nenhum.
a transformação realmente que o esporte gera para as vidas, assim, num nível muito mais profundo, né? A sensação de potência, a sensação de idade. Eu não tenho essa sensação de envelhecimento. Eu tenho amadurecimento, sabedoria e tal, mas se me perguntarem como é que era o seu corpo de 20, você tem saudade? Não tenho a menor saudade, nem tenho essa lembrança que era mais fraco, de jeito nenhum. Ou, aliás, que era mais forte, perdão. Não tem essa sensação de temporalidade com o corpo, embora eu saiba que existe um processo natural, né? Então, isso é muito interessante, assim, com o esporte, né? Eu acho que hoje em dia a nova geração ela está mais focada no esporte, né? Antigamente a gente não tinha essa cultura de atividade física, as pessoas não tinham esses hábitos de né, esporte. Hoje a nova geração ela está focada bastante nos esportes, né? Sim, E isso é muito bom. Eu vou falar um pouquinho disso também. Cat, e aí? Me Eu conta. tive uma história um pouco mesclada aqui também. Desde sempre eu também fui apaixonada por esporte. Eu fazia assim, desde acho que dos meus 8 anos eu faço tipo 3 horas de esporte. Tem que energia, né, amiga? Eu tenho um pouquinho de energia, gente, é só um pouquinho. Eu também comecei muito fazia handball, basquete, futsal, balé. Já tive época da minha vida que eu fazia 5 horas de esporte por dia, tipo, com 12 anos. Então... Aí é um nível que, né? Sempre. Não vou nem falar nada, não sei. Tem gente que tem que ser estudada. Sempre fez parte da minha vida. Eu também, até há pouco tempo, tive essa reflexão. Nossa, eu sempre treinei muito, né? Agora, um pouco antes, né, do parto, eu tive uma complicação de contrações de treinamento. E eu tive que, pela primeira vez em 30 anos, parar de treinar. E pra mim isso foi muito difícil. Então, acho que né, na pandemia eu comecei a praticar o triatlon como um refúgio, né? De ficar dentro de casa. Então, poder estar fora pra nadar, pra pedalar, pra correr. E hoje eu vejo o esporte como a minha principal forma de eu me conhecer, eu conhecer o meu corpo e eu ter o meu tempo comigo, né? Eu gosto muito de treinar principalmente de manhã, né? Acho que é um momento de eu lembrar que, acima de tudo, a gente é prioridade para si, né? Eu sou a prioridade para mim, eu me conectar com a minha força, eu me conectar com a natureza. Então, o esporte é um meio dessa conexão, né? A gente poder estar nadando no mar, pedalando, olhando as árvores, as montanhas, correndo, sentindo o vento, se conectando com essa energia. Então, para mim, hoje o esporte é uma das principais ferramentas de autoconhecimento para que eu possa me conectar com isso de uma forma da rotina mesmo, né? A meditação não necessariamente é uma meditação, né, parada, uma meditação pode ser em movimento. Então, eu vejo como uma fonte para eu me recarregar. Não tenho 5 filhas, tenho 2 de 50 dias. Que é a mesma coisa, tá? E tô começando essa jornada agora, né? De conseguir integrar isso no meio de mamadas de 3 em 3 horas, como que eu coloco um treino no meio disso. E acho que ao contrário de vocês, eu não trabalho com esporte, né? Eu trabalho no corporativismo. Então, como também conciliar isso, né, com pessoas que muitas vezes não priorizam o esporte. Então, falar, não, eu preciso ir lá, vou treinar e eu já volto. E todo mundo fica, você vai nossa, falar não pra mas mim de como entregar assim? um negócio, um relatório, porque você vai treinar? Deixar de entregar não, mas eu vou pausar pra treinar e depois eu volto. Então, acho que integrar Mas ela é tudo do tipo, isso. gente, assim, ó, vou entregar. Que fala assim, amiga, pelo amor de Deus, vem aqui, vamos trabalhar um pouquinho. Tipo, Ela tá de ontem. licença, né? 50 dias de gestação. Ela me liga e fala assim, amiga, pelo amor de Deus, vem aqui, vamos trabalhar um pouquinho. Só um pouquinho, amiga. Só um uma horinha pouquinho, entre uma uma horinha. mamada e outra aqui. Me dá um computador, Tá bom, alguma eu vou coisa. lá, eu achando que ia ser só um bate-papo, sei lá, abre o computador com o A filho no planilha. peito, com o computador na frente, assim. Vai que vai, né? Vai que Tá vai. certo. Me ajuda um Sei. monte. Mas é isso. Então tá, eu acho que o esporte ele tem, né, essa potência mesmo de tanto fazer a gente ter uma maior consciência do nosso corpo, sabe? E eu acho que isso é uma coisa importante que o esporte tem, né? Porque na nossa sociedade a gente muitas vezes fica aqui, né, no mental, no pensando, tal. E o esporte é aquele momento que você traz realmente uma conexão com o seu corpo, né? Ele te exige isso, né? É uma meditação ativa também, né? E quando a gente traz essa experiência vivida para o corpo, também é uma forma da gente ter mais noção real do que somos, né? Do que possuímos, do que podemos, assim, do que ficar só imaginando, só pensando, né? Assim,
tanto para bom, para mais, quanto para menos, que geralmente é para menos, né? A gente sempre fica com um julgamento de, ai, não consigo, não posso, não sei o quê. E o esporte, ele te dá essa real noção, assim, né? Do que você já é e do que você pode Pode ser. né? Então, isso para mim, o esporte é muito simbólico, assim, porque você vê a transformação acontecendo no seu corpo, né? Corpo, mente, espírito, emoção, em tudo, né? Então, o esporte, eu acho que ele é uma ferramenta de organização e empoderamento, sabe? Do corpo, mente e relações, de autoimagem, de autopercepção, de tudo, assim, né? Vocês concordam com isso? Com 100%. Eu acho que sempre eu vejo muito nesse processo da rotina mesmo, né? Do esporte, assim. A gente sempre se colocar num novo limite. Isso ajuda a gente a trazer, né? Às vezes mulheres têm muitos desafios com autoconfiança, ou né, com uma missão, um sonho. A gente às vezes duvida se a gente é capaz de conseguir fazer aquilo ou não. Então, acho que a gente tá sempre nesse ambiente diário de desafio, né? Seja com o tamanho da onda, né? A velocidade do vento. Ou às vezes o frio, né? 6 graus, eu vou levantar às 6 da manhã pra nadar. A gente vai entrar no mar, nadar. Então, acho que eu sempre levava isso pra minha vida, né? Eu acordava e falava assim, gente, não é possível. Eu acordei muito cedo pra nadar e passei muito frio. Qualquer coisa, nada vai me derrubar. E aquilo, né, diário, assim, é uma autoafirmação. E a gente começa a ver, nossa, eu sou muito mais forte do que eu imaginei que eu fosse. Total. E isso acaba se transbordando em todas as esferas da vida, né? Seja um desafio com o filho, um desafio com o time, ou um desafio pessoal, né? Então, é algo que vem do corpo, né? Mas ele transborda, acho que pra mente, pra consciência e pra gente como um todo. Né? Eu digo que desafio todo mundo tem, né? Eu sempre falo, né? Cada um tem os seus desafios pessoais, enfim. Todo mundo tem, né? Familiar. E eu digo que o esporte, ele supera isso, né? Ele te dá a força para tu enfrentar os desafios do dia a dia, né? Porque vem uma força, a gente diz que vem a força da terra, né? Vem É a força da natureza, da porque natureza geralmente o mesmo. esporte está muito conectado com a natureza, no nosso caso aqui, né? O kite, por exemplo, é um esporte, ele é individual, né? Mas ele é coletivo, mas no momento que tu entra na água, é tu, você, o céu, o vento, o sol, te conecta com o kite, vira uma sintonia só, e ali tu fica na tua, né? Teu momento, assim, né? Eu digo que a gente entra num flow, né? É um flow que tu te conecta e tu fica ali na tua... Tu sai com um sorriso assim, tu esquece os problemas, tu vai para casa com uma energia melhor, nada te derruba, né? Tu fica... Eu digo que a gente vira criança, né? Sai que nem criança, né? Quando tu realiza uma prova, né? Eu fiz o Ironman em 2010 também, eu digo que o treinamento é puxado, né? A gente diz que o treinamento é o pior da prova. A prova é uma diversão. Com A prova é uma diversão. 6, 7 horas por dia de treinamento, como tu falou, acordar cedo, passar frio, treinar. Cara, tu tem que ter um objetivo, uma força de dentro de ti. Eu digo que é um desafio pessoal nosso, de cada um, né? Porque o Ironman, ele é um desafio mesmo pessoal, né? É uma superação tua. Então, aquilo tudo ali, 6 meses, chega na prova, é uma diversão, né? É uma brincadeira, porque treinamento ali... Então, assim, são desafios que a gente vai botando no dia a dia e vai superando e vai enfrentando. E o esporte, às vezes, ele te dá uma força para tu enfrentar outros desafios também, né? Eu tenho um melanoma, né? Eu tenho um câncer de pele. Eu tive que adaptar esse desafio com o meu esporte, que é totalmente exposto ao sol, né? Então, eu uso roupas UV, só velejo com roupa. Nunca vai ver eu velejar de maior ou biquíni. Vou estar sempre tapada, com protetor solar, calça, UV, protetor. Mas, cara, o esporte é o que me dá a força para enfrentar tudo isso, entendeu? Então, eu digo que o esporte é vida. Não tem outra saída, não tem terapia melhor para qualquer coisa. Concordo. Não tem terapia melhor do que um esporte, qualquer esporte, seja qual for. Sim. Né? É interessante que você falou, porque tem algumas coisas legais de falar, assim, não só cientificamente, mas vibracionalmente sobre isso, né? Então, assim, o esporte é o treino para a vida. O propulsor, na escala de frequências de vibrações, o ponto médio chama-se coragem, é a emoção de propulsão. É a emoção que faz com que você dê o salto.
A hora que você chega ali no meio das emoções negativas, as emoções positivas, tem uma escala de emoções, né, que já foi estudada e tudo, tem, quem quiser na internet tem, tá? Como chama sobre o pessoal saber? Cara, é isso que eu tô tentando lembrar agora. Eu falo Mas disso todos só os colocar dias. a escala eu falo de disso todos os dias, emoções, a de escala frequência de emoções, não é né? Maslow, não. surgir. Uhum. Falo isso toda hora, sabe quando é um branco? Sim, assim? daqui a pouco você lembra. Vai ver. Então, nas escalas de emoções, a gente tem a coragem como ponto médio. Então, é como se fosse aquele degrau que vem e você precisa passar para o lado positivo. A hora que você passa pela sensação de coragem, é que você alcança as frequências vibratórias, que são as emoções mais positivas, né? E o esporte, ele trabalha todos os hormônios. Então, ele vai ter uma descarga hormonal de todos os hormônios de felicidade e equilíbrio através do movimento do corpo. E quando você falou de flow, o flow, Mihaly, que é um cientista muito renomado, russo, ele fala ele tem um livro que chama Flow, né? E ele explica cientificamente que o flow, ele é um momento que ele é descrito até por uma sensação de conexão espiritual mesmo, onde você se integra com a natureza, com o seu ser e tudo, quase uma transcendência, né? É uma transcendência. Onde você tem desafios e habilidades em igual escala. Então, quando você começa a treinar, é muito desafio. Então, você sente assim, que você não tem habilidade, é muito desafio. Então, é tenso, é desafiador, é chato, é ruim, mas é algo que te move, que você persiste, ou seja, você descobre o que você falou, que são as suas habilidades. E aí você começa a aumentar suas habilidades, você começa a sentir que aquele desafio, você tem habilidade para vencê-los. E aí tem um momento que os dois se integram e se encaixam, e aí você transcende, você vai para o presente, para o agora, e você tem uma experiência de transcendência. E são essas experiências que nos dão esses vícios, né, junto com a descarga hormonal. Então, tem muito a ver o que vocês estão falando. E o flow é isso mesmo, tu te conecta no teu momento. Tanto que daí quando eu disse, você tá acertando todas as manobras. Hoje tu tava no flow, né? Exatamente. Mas porque tem tempo e espaço, né? Ali. Tu tá totalmente tão conectada que as manobras do kite, quando eu acerto bem e saio, a galera assim, até meu fotógrafo fala, né? Diz, nossa, hoje tu tava totalmente no flow, né? Aí esses dias até brinquei, minha filha faz kite também, né? Deu assim, filha, hoje a mãe tava no flow. Ela até brincou, mãe, eu acho que eu vou ter que achar esse flow. E esse flow achou. E esse flow é possível treinar. Sim. Porque você pode, inclusive, entrar em estados meditativos de simulação de realidade, onde você leva aquilo para lá. E para a vida, esse treino para a vida é essencial, porque todas as etapas de mudança e transformação que a vida nos traz só o tempo inteiro precisam da coragem. E quando você treinou o músculo da coragem em uma simulação, que é o esporte, é uma simulação dessas experiências, você cria toda uma conexão neural, onde você tem certezas dentro do seu sistema neural de poder vencer os desafios da vida. Então, para a vida você está preparado, né? Uau! Maravilhosa! Que mulher, Brasil! Adorei. Olha quem fala. Amei. Olha quem fala. Isso aí. Eu queria agora, se alguém tem alguma história, assim, ou engraçada, ou inspiradora, alguma coisa que queira compartilhar com a gente, assim, Olha, história eu acho que do histórias esporte. inspiradoras aqui todo mundo tem, né? Tá, eu vou falar então quando eu comecei a velejar de kite. Já que eu vou falar umas histórias, a gente vai contando já então as histórias. Quando eu comecei a velejar de kite, engraçado, eu vim do windsurf, né? Fiz 7 anos no wind e decidi entrar no kite, que o kite chegou... na real, eu sou uma das pioneiras no kite do Brasil. Uma das pioneiras, quando eu comecei a velejar de kite há 23 anos atrás, não existiam as mulheres, né? Eu fui a terceira aqui do estado. E naquela época era muito... O kite era... A gente diz que era pré-histórico. Hoje o kite ele tem sistemas de segurança que tu injeta o kite, ele aborda e tudo bem. Você aperta o botão e te leva. Exatamente. Não, e hoje em dia é o que a gente diz que é clique barra. Tu aperta o negócio e afrouxa ou aperta a linha, né? E o kite naquela época não tinha esse sistema, né? Era com 2 linhas, hoje o kite é 4 linhas. O kite era de 2 linhas e era preso aqui na mão. Nossa. E me botaram num vento sul, nem hoje tá assim, vento sul forte, e eu virei saquinho de chá. A gente dizia que era saquinho de chá.
Meu Porque Deus! o Pedro fazia saquinho de chá naquela época era Nossa. moda, porque o kite não tinha sistema, então era saquinho de chá. E a gente dizia, nossa, tu virou um Certamente saquinho de serei chá. Caramba! Serei eu. Saquinho de chá. Eu também, vamos passar por essa junto. Mas naquela época o kite era mais difícil o aprendizado. Imagino. Não tinha esse sistema. Hoje tu aprende com sistema de segurança, tu nem passa muito. Hoje não existe mais o saquinho de chá. Porque tu consegue injetar o kite, tu consegue. Ah, Não, mas a gente pode também fazer, não tem problema. A gente pode testar um pouquinho. É só aprender a puxar o kite na hora certa. E aí foi esses desafios. Só que quando eu fui aprender o kite e eu passei por esse perrengue, cara, não é isso. Não, eu fiquei com medo. Sim. Voltei para o windsurf, fiquei mais um ano no Indy, eu disse, não, agora eu acho que eu vou de novo. Aí agora eu vou encarar o kite de novo. isso você estava aprendendo aqui em Florianópolis? Floripa, na Lagoa. É, tinha já. gente que Tinha. ensinava, O então. pessoal tinha, imagina. E os homens que velejavam de kite foram os primeiros também aqui em Floripa, né? Porque quando o kite chegou no Brasil, Floripa foi uma das primeiras cidades que recebeu o kite Olha no Brasil. só. Mais do que lá no Nordeste. Mais do que o Nordeste. Tanto Olha. que na época que comecei a velejar, na minha época não tinha nem mulher de kite no Ceará, no Nordeste. Não existia. Que ano que foi isso? Foi em, 23 anos atrás. Foi em 2000 em 2005, 2000 Nossa, foi e quando foi a primeira vez que eu vi aquele negócio, meus olhos já brilharam, assim, Sim, sabe? tanto Assim, que teve um ano que a gente foi para Barra Grande. A gente foi para Barra Grande fazer uma trip com os amigos na época. Não existia nem kite lá. Nós fomos os desbravadores da Barra Grande do Piauí, porque não existia kite. A praia era deserta, não tinha nada. Hoje tu chega lá, tem pousada para tudo que é lado, kite, milhões de kite. Então, assim, naquela época o kite era muito. Chegavas num lugar e a galera, nossa, que legal, porque o kite era ainda. E até hoje, às vezes as pessoas chegam, nossa, que lindo, como é que se faz isso? É porque ainda está em muito crescimento o kite, sim, né? Sim. E outras histórias de situações difíceis também, que o kite também te coloca, mas eu digo assim, né? Velejar de kite não é só saber velejar de kite. Tu tem que saber sair das situações difíceis também, Claro. né? Porque o kite, eu digo, está super até no meu aventura. livro, depois eu vou falar sobre... Aham, por O favor. kite é um leão, tu domina o leão, mas ele sempre vai ser um leão. Então, tu tem que manter o respeito, o limite dele e saber o que tá com ele na mão, né? Mas é um esporte maravilhoso, é um conexão totalmente 100%. É a minha vida. Hoje eu vivo do kite, trabalho com kite, faço kite trip, me envolvo, tenho meu movimento, porque é uma paixão que eu tenho muito grande pelo esporte. E é o que eu tento buscar Tem feito um mais trabalho mulheres. lindo. Já tem O meu grupo de WhatsApp de mulheres estão com 172 mulheres Olha. de Kite Girls. Então é um movimento muito bonito que eu vejo, a evolução das meninas. Sim. E é a minha Eu falo vida, que eu é a minha entrei alegria. primeiro pro grupo, pra depois Ela ir pro não, esporte. é o que eu falo, eu agrego as meninas primeiro no grupo. Daí no grupo Já elas vão convenceu vendo o papo, aqui. elas vão, eu vou fazer. Aí daqui a pouco elas já estão lá, mas tá quase ali já. Eu acho que eu vou na trip com você. Ó, ela vai fazer agora em tem. julho, Tá né? gravado, hein? É, ó, Gravado, hein? vou cobrar, hein? Eu acho, já. É, Você não, sabe eu que- tô com uma kite trip agora em Em julho, julho, dia julho, né? 7, do dia 9 ao 17, na região de Touros, Rio Grande do Norte. Ano passado eu fiz a minha primeira kite trip, que era o meu sonho. Em 2 meses eu consegui fechar uma kite trip. E foi muito legal, foi um sonho meu realizado. E esse ano eu tô com 3 kite trip esse ano. Eu tô com 2 em Touros e uma no Maranhão. E essa temporada agora eu vou ficar mais para lá também, vou trabalhar a temporada lá. Boa. Porque tudo que envolve o esporte, kite, é a minha paixão. Eu amo de paixão mesmo. Dá pra entender, esse esporte realmente é apaixonante. Eu acho interessante, assim, porque ouvindo vocês falarem, né, e assim, eu tive na UDESC recentemente, num evento Dia das Mulheres, e passou toda a história da mulher no esporte, né, e inclusive adoecimentos e condições que a gente só está conseguindo entender agora, né, assim, lesões típicas, Aham. e questões que só pelo numerário, né? Tipo assim, você tem 3 pessoas fazendo, você não tem como saber. Agora, se você tem 20, 30, 100, 1000, você tem como ter uma avaliação Tem um mais N ali, né? consistente Um número de-
Exato, pessoas. você consegue entender, isso aqui é uma condição desse esporte, isso aqui é algo que pode acontecer, né? E é muito interessante porque, ao mesmo tempo que a gente está num momento muito empoderador, né? Mulher esporte, mulher pode isso, mulher pode aquilo, a gente está numa busca pelo feminino, pela conexão com a intuição, pelo respeito ao nosso corpo, pelas relações mais Pela equilibradas, vulnerabilidade, Pelo né? pela nosso espaço. vulnerabilidade, pelo espaço de uma forma mais suave, mais amorosa. E é um contrassenso, né? Porque é um contrassenso que não precisa ser um contrassenso, mas dependendo da forma como você se conecta, você se distancia da sua essência. E aí o efeito direto é principalmente nas relações amorosas. Que a gente vê muita mulher forte no esporte, mas com pouca habilidade, às vezes, para se relacionar, para se vulnerabilizar, para ceder, para tá na suavidade típica da mulher e com altíssimos níveis de estresse e ansiedade. Altíssimos. A gente nunca teve tanto no mundo, né? E ao mesmo tempo que o esporte cura, quer dizer, a gente tem aí o desafio desse novo momento. O desafio desse novo momento. Sim, eu tenho habilidade, sim, eu consigo, mas cadê esse equilíbrio e como buscar ele sem que isso afete as nossas coisas mais queridas, né? Que são as relações íntimas, né? Eu venho de uma história aí que eu venho buscando isso e tenho 5 mulheres, então para mim é uma obrigação fazer esse caminho, porque cada vez que você transforma até 4 gerações, tá? A medida é essa. Então, eu tive que fazer todo um caminho de reconexão comigo e de entender aonde era o meu lugar vibracional, assim, sensorial, emocional, para que o que eu conquisto não fosse o meu próprio algoz, né? Aquilo que me tirasse as coisas mais preciosas do colo, do aconchego, de alguém do meu lado, de poder contar, de poder me vulnerabilizar. Isso é um grande desafio, né? Que a gente está trazendo a ideia do feminino aqui, né? E o esporte como empoderamento, sim, mas e aí? E as coisas subjacentes, né? A gente vai poder abordar, né? Eu acho que isso é muito legal, só você tá trazendo, assim, porque o esporte, ele parece que já tem, assim, uma coisa energético, né, de energia, de potência, muitas vezes é relacionado à competição, né, de você ter metas, você ser melhor, sempre mais, tal, e me parece que tudo isso tem uma tendência a ser um estado energético, vibracional mais masculino, né, assim, só que a mulher, ela também pode ter tudo isso sem ter essa desconexão com a sua vulnerabilidade, com o seu feminino, né? Com a sua sutileza, né? Com a sua não quero, não consigo, tá tudo bem, né? Respeitar os ciclos, porque eu acho isso muito importante para nós mulheres, mais essenciais, né? Nossos ciclos hormonais, isso faz muita diferença. Então, acho que a mulher no esporte, ela tem essa sutileza também, né? Assim, que ao mesmo tempo que a gente tem ali um espaço de autoconhecimento, de autoevolução até, né? De empoderamento, a gente também entender que não necessariamente a gente precisa estar o tempo todo nessa vibração, nessa energia, né? Nesse lugar, né? Assim, de sempre para frente, sempre para conquistar, para evoluir, para a gente pode também, né? E deve, né? Estar nesse lugar mais de tipo, não quero, tá bom aqui, preciso de colo, né? Preciso não fazer hoje, né? E eu sempre trago o esporte, que ele tem uma coisa da cooperação também, sabe? Acho que é importante a gente trazer isso, assim, porque muitas pessoas não têm muito esse espírito também da competição, né? De ser sempre melhor, não sei o quê. Esporte não é isso, gente. Não. Esporte não é competir, sabe? Simplesmente isso. Tem gente que gosta disso, que se motiva por isso, mas não define esporte e competição. O esporte é muito mais do que competir. Né? Eu tenho uma história engraçada, né? Em relação a isso. Esporte é saúde, esporte é autoconhecimento, sabe? Autoevolução, né? É autocuidado, né? né? E quando entra todo mundo numa competição, é todo mundo pelo mesmo objetivo. Na real, ali tá todo mundo competindo, mas tá todo mundo junto ao mesmo tempo, né? É um grupo que se junta, fazendo né? acontecer, tanto né? no Ironman, como no kite, como... né, na canoa. Sempre tem... no fundo, forma uma família também, né? O que você quer contar? Eu lembrei de 2 coisas aqui, mas só do que vocês estavam falando desse equilíbrio, né? Que a Sol trouxe do feminino, do masculino. Acho que a minha vivência... Eu lembrei um pouco da minha vivência no meu parto.
que acho que foi muita conexão dessas duas coisas, né? Porque eu acho que o parto, ele é a maior conexão, uma das maiores conexões, assim, de instinto da mulher, né? E hoje, dos grupos de, né, gestantes e tal que eu participei, tinha muitas mulheres que eu senti uma desconfiança do próprio corpo, assim, de ser capaz de passar por aquele processo de um parto natural, né? Eu tive um parto natural de gêmeos em casa, então foi um processo muito profundo, assim, e muitos dos momentos eu lembrei do Ironman. Então foi uns momentos que eu lembrava assim, não, eu passei por aquela dor nas costas por 4 horas naquelas subidas da África do Sul. Eu vou conseguir! Te deu a força. Me deu essa força. É um corpo que tem memória, né? Exato, Que tem essa memória, a coragem. coragem. Consegui fazer aquilo, agora vou aqui. Exato, e detalhes assim, né? Mas trazer, acho que essa força, muitas vezes a gente coloca ela como uma força do masculino, mas ela é uma força do feminino também. E que e eu sinto que tá muito esquecida também esse lado, né? O feminino, ele tem esse lado sutil, ele tem esse lado, né, intuitivo, mas a intuição também é uma força. Claro. Né? E quando a gente consegue ter essa confiança no próprio corpo, essa confiança nessa força nossa, eu acho que é o que guia e às vezes abre um portal pra gente se conectar com esse instinto, pra gente lembrar de quem a gente é, pra gente lembrar da força que tem o nosso corpo, né? Desculpem os homens, né? Mas assim, gente, o que a mulher passa, o que a mulher é capaz de conectar almas de uma outra dimensão e trazer isso pro mundo é uma coisa muito forte, é uma força absurda que tá dentro da gente, né? E muitas vezes com o mundo do trabalho, do fazer isso, fazer aquilo, a gente esquece, né? E muitas, já, né, conversando com algumas mulheres que dão relatos de, achei que eu não ia conseguir. Então, eu desisti ali no processo, né? Pedi pro médico para fazer uma cesárea, algo do tipo. Mostra um pouco dessa desconexão nossa e confiança qual que é a essência do instinto da força do nosso corpo, né? Então, acho que a gente conseguir equilibrar esse masculino também é conectar ele um pouco desse lado mais ancestral, né? Da época primordial, assim, nossa, também. Tem uma força mesmo, força física na mulher mesmo, no corpo da mulher, né? A gente não tá falando só da força emocional, intelectual, não, de uma força física mesmo, né? Assim. Eu acho que as mulheres são mais fortes. Mas gente, eu acho eu não tô... Por que colocam isso como masculino? Também viu? não entendo. Homem doente é pior que criança, gente. Diga assim, só. Assim, não, sem querer perder o momento de risada, de graça, de legal, eu acho que a gente já tá numa era de integrar isso. Sim. Parar de, Com é o certeza. masculino, é o feminino, porque o homem é isso, que a mulher é aquilo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Gente, todos somos íntegros e maravilhosos, e ser forte, ser frágil é ser frágil, mas sim tem características pessoais de equilibrar que são muito do gênero em si, pelos hormônios. Por exemplo, você falou do bebê que a gente recebe. O homem planta semente, né? É tão bonito quanto, é uma soma tão bonita de forças, e é preciso ser coletivo. Você recebeu 2 meninos, né? E é uma mulher que recebe 2 meninos. E essa integração, acho que a gente já está nesse momento. E esse momento que não separa, que não traz, por exemplo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer kite. Então, eu quero experimentar o kite, dentro da minha experiência. Todo mundo pode tudo, eu né? Eu posso fazer um surf sem os pés, né? Que experiência interessante. Mas tem que partir. Todo esse lugar de como que eu encontro a minha força dentro da minha expressão, organizando o meu sistema nervoso e meu sistema hormonal, que é o mais difícil. Porque não se trata muito de masculino e feminino só, mas de, caramba, cadê minha bússola? A minha bússola está me ajustando para as expressões nas outras áreas, ou é uma fuga isso aqui? Uma sintonia. Ou é uma fuga, ou é um instrumento de mais opressão para mim, principalmente para mim. Eu vejo assim, principalmente mulheres que, e aí eu digo por mim, né? Muitas vezes eu me questiono, porque quando a gente estuda várias linhas, né? Vamos falar aí de constelação familiar, fala muito de que a mulher que busca o mundo é porque não teve pai presente, um pai que te deu amparo e cola. Eu falei, cara, eu não tive pai presente. Meu pai foi uma pessoa maravilhosa, mas era separado, estava em outra família, via pouco. Eu falei, caramba, será que essa ânsia do mundo é minha?
ou é de uma carência gigante. Eu falei, caraca, deixa eu equilibrar esse troço aqui. Né? Então, essa coisa da força da mulher tem muito a ver com agressão. Vem, pra você ver. Agora dou conta, não é? E é uma autoproteção. Eu acho que a gente está num movimento muito bonito de reequilíbrio. Os homens estão buscando mais ajuda. Eu atendo muitos homens, assim, eles falam, cara, que loucura que tá. E essa paz, assim, com isso, eu acho que ainda é uma busca, a gente ainda não encontrou, mas nos movimentos coletivos da gente falar sobre isso, da gente colocar nossas dúvidas, nossos medos, assim, a verdade que sai da forma que sai, porque muito é o espelho que a gente coloca e escolhe enxergar o mundo, né? Ah, que lindo. Essa coisa do masculino, assim, saudável, está sendo forte nos últimos tempos, eu acho, Também, sabe? exato, porque as mulheres já vieram há um tempo fazendo esse movimento. E hoje eu vejo né? um movimento, não sei se é ao meu redor, assim, mas eu vejo homens maravilhosos, sabe? Assim, né? Com amigos mesmo, assim, e homens mesmo, assim, muito lindos, assim, parece que já deram um salto de consciência, sabe? Profundos mesmo, né? sabe? Buscando autoconhecimento, se vulnerabilizando e sem perder a masculinidade, sem perder, né, todo o seu o seu empoderamento mesmo enquanto sua essência, homem, a né? sua essência, sabe? Assim, acho que esse movimento de integrar que a gente está Eu acho que a gente agora, assim, é um sabe? pouco de inspiração. Mas você sabe que isso é uma coisa Né? bonita que você está falando? Pelo A seguinte... gente é inspiração Aí também. A falando gente não é de- só inspiração para mulheres, a gente é inspiração para muitos homens Sim. também. Até nos esportes que a gente pratica, no kite, o cara chega lá assim, cara, as mulheres estão velejando pra caramba, por que eu não, né, no Ironman, então, cara, por que... Então, a gente também serve de inspiração, né, para os homens mútua, também. né? Agora, uma muito. coisa que é bonita é que nós temos a coisa de sermos mães, né? Então, eu acho que aí entra uma coisa muito bonita, que é a nossa capacidade de maternar no sentido menos infantilizador da coisa, mas tipo de compassivo mesmo, né? De tipo, a gente que vai dar as mãos, né? A gente que vai ter a maternidade vem da mulher, né? E que não é maternar o cara, mas a humanidade como um todo, eu tenho compaixão por esse processo. A gente vai, faz esse movimento, agora vamos também se abrir para dar esse acolhimento. Não sei, assim, eu tô trazendo uma reflexão que Não, veio ótimo. agora, porque assim, nas experiências de grupos de mulheres que eu ou conduzo ou participo, são todas muito maravilhosas no esporte, na espiritualidade, no autoconhecimento, mas nessa parte de integração com relacionamento, dentro de casa, de conseguir conduzir esse processo que é escondido, né? É escondido, meu lar, como é que tá meu lar, como é que tá a minha capacidade de lidar com as minhas relações por trás das câmeras ali, eu vejo muita dor, muita inabilidade. E aí, de repente, eu vou fugir para fazer o esporte, para fazer não sei o quê, para fazer não sei o quê. Ali eu esqueço. E ali eu entende? Então, assim, eu estou falando de uma coisa que a gente tem que ter muita responsabilidade para olhar. E uma responsabilidade não acusativa, do tipo, tá difícil para você, me dá a mão aqui, ó. Isso aqui eu entendi. Isso aqui eu não entendi. E por isso que eu crio esse espaço lá em casa, por isso que eu trabalho com o que eu trabalho. Não no lugar de dono da verdade, mas nunca. Toda hora eu tô ali aprendendo. Aprendiz também, né? Essa semana mesmo a gente foi nesse experiência que eu tenho lá em casa, né? Sempre tem esse espaço de conversa. Falei, gente, olha, ontem eu descobri tal coisa. E coloco ali mesmo. Que eu fui me dar conta de tal coisa, assim, assim, assim. Eu tô num novo relacionamento, que já tem quase um ano aí. E, assim, é uma nova etapa da minha vida, né? Depois de ter passado por relações, por casamento, por maternidade, por separação, divórcio, tudo isso que ensina muito também. Aí você fala, foi necessário, não São foi, não sei. processos É o que eu difíceis, vivi, é o que eu vivi, tá na minha história. E agora, como me integrar essa potência toda de vida que eu tô vendo, com um profundo respeito pela força daquele cara ali que se bota à frente, assim. E que me guia em vários momentos, e me dá a mão em vários momentos, e me sereniza em vários momentos, e aceitar e honrar isso de uma forma bonita, sem perder nem um pouco a sacerdotisa que eu sou, a força que eu sou, né? E é um aprendizado, assim, da vida, né? E isso se reflete nas minhas filhas, que eu vejo também tendo relações, e elas me ouvindo. Então,
esse lugar que a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo, a gente passou o machismo, a gente agora passou o feminismo já quase, a gente já está em um novo movimento agora. A gente está num movimento de integração com uma linda, um lindo olhar crescente, não total, né? A gente olha várias culturas aí, tem um olhar totalmente diferente para o masculino, feminino, etc. Mas um olhar cada vez maior. No nosso país, a gente pode dizer, nos Estados Unidos, de repente, na Europa, de que há um olhar, não, sim, podemos ser presidentes, podemos ser atletas, podemos, e não é podemos de um aval, podemos porque é natural de todos nós, a nossa escolha de o que a gente vai guiar nosso caminho. Isso não quer dizer que a gente não pode ser mãe, não pode ser filha, não pode ser isso, não pode ser aquilo, e pode não querer ter filho também, pode não querer ter escolha de ter relacionamentos, e por aí vai. Inclusive a questão de gênero. Então tá muito bonito se a gente for pensar, mas eu acho que ainda tem um caminho, e que a gente fazendo essas conversas, né, e trazendo o esporte também como ferramenta, porque o esporte treina para a vida muito, né, muito. Assim, coisas que eu não entendia da vida, eu fui entender ali, coragens que eu não tinha, eu fui treinar ali, agora eu consigo fazer movimentos, né, de fala, de comunicação, de autocomunicação, que o esporte ensina muito, né? Sem falar o brincar, né? Que é a coisa mais linda, que é tão sério. Eu digo, tudo, quando a gente vai velejar, a gente vai brincar, né? Aí, Vira um parque de diversão. Eu acho que o esporte, Menino, na né? vida do adulto, tem um pouco esse lugar, Muito, né? De muito. a gente tem na Vira memória do corpo criança. brincar, né? E É a o teu gente momento adulto, ali, né? a gente gosta de brincar, na verdade, né? Quem não Eu gosta digo que é brincadeira de brincar, adulto, né? São brincadeiras de adulto. Sim. São brinquedos de adulto. Ale, fala um pouquinho do seu livro para nós. Vamos aproveitar aqui esse momento. Então, esse livro aqui eu trouxe para ti, de presente. Esse livro aqui, eu vou deslacrar, tá? Tá Esse bom. livro aqui foi um projeto maravilhoso vai na ter minha porque vida. eu quero autógrafo. Deslacrar ele. Lacrar. Tá lacradinho. Esse Aê! livro aqui foi um projeto muito lindo, único da minha vida. Eu fui convidada, são 25 atletas, tá? Mulheres master do esporte. Olha, que legal. Que lindo. Amei. São Que lindo. 25 atletas acima de 50 anos que mostram Uau. que o Gente. esporte transforma Oh, vidas. Cada um tem uma história a contar. Eu tenho um capítulo só meu. Uau, Que é- que bom. Que Eu fui convidada por esse livro pela Carol Maravilhosa, Meia, né? da Apneia. Que eu ainda quero conhecer. Que a gente, uma amiga Quem maravilhosa. sabe fazer... Aí, Carol, já tá o convite. Carol. Vem. A Carol também A está gente aqui no tentou. livro. Ela Aham. também tem a história dela aqui no livro. E a gente fez uma matéria para uma revista que eu faço parte do Brasil Kite Wing. E eu convidei ela para fazer a matéria. E papo vem, eu já conheço a Carol há muitos anos. Dela disse, Alessandra, eu vou te indicar para um livro lá, porque elas estão precisando de atletas e não sei o quê. Tu entra com kite. Aí eu conversei, fui aprovada, aí entrei na história do livro, mandei lá para a editora, tudo. 1 ano e meio de projeto, né? Foi um projeto lindo. E Que são legal. várias histórias. Vários esportes. Vários Tá vendo? esportes. Tem Aqui tem basquete aí. triatletas, tem nadadoras do kite, apneia, esgrima. Que Então, são legal. mulheres... Depois me empresta. E é um curiosa livro também. que serve de inspiração, contando É sempre histórias. biografias. Biografia de aham, todas. Todas têm a biografia, legal, todas que elas lindo. têm. Esse aqui é o meu, né? Alicate. Maravilhosa. E esse livro eu vou me dedicar a Oba! você. Depois eu vou te dar o autógrafo, que sirva Coloca o link de. pra quem quiser também adquirir o livro. É da editora Líder em São Paulo, né? É uma legal. série Mulheres, é uma coleção que eles falam de várias áreas das mulheres, não só no esporte. São mulheres da tecnologia, mulheres advogadas, mulheres da aviação, mulheres do marketing, psicólogas. Então, são vários livros de mulheres contando todas as suas histórias, que é a série Mulheres, e entramos com a primeira edição, que é o Mulheres Master no Esporte. Muito. No Que esporte. legal. Muito. E são Pra quem não histórias sabe, lindas. Master é mulheres acima de 50 anos no esporte, gente. Aí cada um conta suas histórias. É. Espero que tu goste. Ó, que simbólico. Não é no seu capítulo, eu acho, tá? Mas na hora que eu abri uma página aqui, apareceu escrito assim, né? Um título. Meu pior inimigo, lesão e o medo de parar. Tá vendo? O esporte tem isso Tem também, isso, né? muita lesão. É a questão né? da lesão. E tu saber lidar com a lesão,
com aquilo que tu... Porque tem contusões e lesões que tu não te livras, né? Tipo, um tornozelo, o kite, né? Que existe tornozelo, o snow, o pulse. Então, às vezes, te dá uma lesão que tu tem que saber conviver com aquela lesão, porque tu tu não vai ficar boa 100%, mas tu sabes conviver com aquilo, sabe lidar com aquilo, né? Isso é uma coisa também desafiadora para um atleta também. Muito legal isso, assim, eu acho que um parênteses bem interessante é que a gente tem visto cada vez mais pessoas que transcendem a idade prevista ou de expectativa de estar no esporte, né? E isso é muito legal, porque nos coloca numa nova era de longevidade, né? Antes a previsão de longevidade, até pouco tempo atrás a previsão de longevidade era tipo, beleza, você vai bem, mas é aquela coisa lenta, aquela coisa pausadinha, aquela coisa não sei o quê. Eu sou avó hoje, e apesar da minha filha ter ter engravidado nova e tudo, entra num lugar assim, caramba, eu sou uma avó que não atende aquelas expectativas de uma avó tradicional, mas eu trago um nível de inspiração para minha filha que está tendo filho agora, de caramba, quando eu estiver perto de 50, eu tô no todo vapor, eu tô bem. E não é uma infantilidade, eu não me vejo uma mulher assim que, já vi muitas vezes, sem discriminar ninguém, é aquela coisa, agora eu vou viver a vida porque eu tô mais velha. Não, é de realmente estar vivendo com saúde, de realmente estar isso sem tirar nenhuma responsabilidade, né? E é muito legal ver eu brincando com meu neto, assim, com força, com fôlego, com vigor, e ensinando, passando para outra geração algo que é extremamente saudável. O livro, ele mostra, ele conta também a longevidade com saúde, né? Que é lindo, né? Que são mulheres que, tipo, eu digo que a gente planta agora para colher mais tarde, né? Eu não digo que é só por estética ou por beleza. Principalmente, o mais importante é por saúde. Exato. É para tu ter uma autonomia, chegar com 80 e poucos anos, chegar com uma autonomia de poder levantar e sentar na cadeira sem precisar de pedir de ajuda de alguém. Acho que esse ponto é bem importante a gente estar falando assim, porque não necessariamente porque você é um atleta, você é saudável. Exatamente. Tem muita coisa do esporte, principalmente o esporte de rendimento, que não é saudável. Boa. Então, a gente precisa pensar também que a vida é uma maratona, não é uma corridinha de 100 metros, né? Tudo tem limite, e eu acho né? que as competições, elas entram muito nesse lugar, né? Às vezes ali, a gente vai entrar para uma competição, aí você tá ali na competição só pensando no tempo, olhando, né, o pace, como que eu tô, e perde a conexão do que acontece, né? Até uma história engraçada, uma nossa aí que eu vivi um pouquinho antes também, quando eu fui fazer o triatlon na Itália, Chiquérrima! O olímpico. E aí, assim, eu saí, eu já tava... Voltou grávida. Eu tava grávida de 2 dias nesse dia do triatlo. Meu Deus, olha isso. A Itália. E foi muito engraçado, porque eu tinha vindo de um processo, né, do Ironman, tipo, da África do Sul, que eu tava ali... quase o processo inteiro ali da prova insegura, pensando, será que vai dar tempo de eu terminar? Porque eu preciso melhorar meu pace, não sei o quê. E na Itália eu fui com uma outra ideia, assim, de, tipo, me entregar pra curtir mesmo, sabe? Eu falo que eu gosto de fazer prova pra aprender e explorar novos lugares e conhecê-los por meio do esporte, né? Conhecer novos lugares por meio do esporte. E aí foi muito engraçado, porque eu me perdi no percurso. Saiu da rota? Na parte da bike. Que ótimo. Não tava muito bem sinalizada, era uma prova pequena, era o primeiro triatlo do mundo. Exato, foi onde foi fundado o triatlo, né, em Bardolino. E não era bem sinalizado, eu confundi as placas e eu literalmente me perdi no meio da prova. E eu me juntei com um grupo de senhoras que estavam pedalando e eu falei assim, tô sem celular, preciso saber como é que eu volto pro lago. E assim, eu posso me juntar a vocês? E aí, assim, eu fui com um grupo de senhoras e eu falei, gente... Senhorinhas pedalando. Senhorinhas pedalando no meio da prova do triatlo. E elas, assim, super preocupadas. Tipo, meu Deus, mas você se preparou tanto pra esse dia da prova. Aí eu falei assim, imagina, eu tô conhecendo um percurso muito mais legal aqui. Então, tipo, se entregar pra esse processo. E aí, no fim, já tinha acabado até o tempo da prova e tal. Eu falei, quer saber? Nem vou correr só metade aqui, vou comer meu macarrão, meu vinho que tá me esperando ali. Corri até menos no final pra poder comer. Então, curtindo realmente a entrega desse momento, né? E eu e a Maísa, a gente fez uma prova que foi assim também. A gente parou no meio da prova, tipo, pra balançar, porque tinha um balanço no meio da árvore. E eu acho que isso traz um pouco, assim, de trazer
trazer essa leveza do processo da competição, né? Sim. Tipo, a competição não é ali só porque você precisa concluir, você precisa dar necessariamente o seu melhor. Cara, pode ser um processo de curtir ali, curtir a paisagem diferente, olhar para as pessoas, conversar com os atletas que estão ao seu redor e como tornar isso divertido, né? Deixa eu só fazer um comentário sobre isso, assim. Essa prova que a gente fez juntas é uma prova que nada corre. Então você nada de tênis, né? São vários trechos, assim, uma parte de natação, e de depois corrida. você sai pisando aquela Natação, corrida, você sai tudo molhada correndo, credo. entendeu? Depois você correu, tá quase seca, você entra na água de novo e nada de tênis. Meu Deus, as ideias, Nada com as gente. boias, Nada normal. E todo alguém mundo pensou de- assim, ai, vamos fazer um negócio assim? todo no palmar, de boinha e tal, e as duas aqui... Precisa, né? Daí tinha uma parte, gente, que era um campo, assim, lindo, bem, uma parte de árvore, assim, mas bem aberta, assim, com balanço. Eu olhei aquilo e falei, Cat, eu não vou deixar de balançar Não, aqui, né? nunca mais vou passar aqui. Daí a gente parou um pouquinho, ficamos Ai, ainda balançando. balançou. Mas isso que você falou foi muito legal, porque aí é uma questão de aprendizado de vocês conosco, né? Porque eu acho que nós 4 compartilhamos esse traço de personalidade, talvez, né? Que aí são traços de personalidade, de tipo, tudo bem, a gente né, tá sempre se superando, sempre isso aqui, mas de alguma forma a gente está preocupada com o viver agora, o que está aqui, Com a leveza. com alegria. E assim, em termos de. Depois da coragem, tem que Nossa. subir para o amor e alegria. Porque nada, nem um título, nem uma experiência de vida que você não experimente realmente esses estados mais elevados vale. Não vale. Pode ser, eu ganhei o título mundial a custo de muita tensão, estresse, burnout, não sei o quê. Gente, você dá até vontade de quebrar aquele troço, né? Para de treinar, querido. Não é? Fazer uma terapia. Não, sem falar que muitas vezes você falou uma coisa muito importante, muitas vezes a pessoa esquece o limite do próprio corpo, para de se conectar com quem você é. E lesiona, e é muito louco, porque a gente aqui está falando de desenvolvimento do esporte, mas a gente está falando de viver bem, de viver saudável, de envelhecer com saúde, de aproveitar. Se divertir. Agora ela está no momento que tem filhos, não tem jeito, você não vai ficar treinando no mesmo ritmo, mas você vai estar vivendo uma coisa linda. Tem São fases, momentos. e são fases que se você não vive do jeito que elas têm que viver, e as mulheres se culpam muito, se cobram muito, né? Tem estudos e estudos falando que o diálogo mental da mulher é muito mais negativo do que os homens. A gente está sempre, se olha no espelho e acha uma crítica, olha para a roupa, acha um problema, acha sempre que está faltando, e a gente precisa rever isso, como aí trazendo aquela coisa do coletivo nosso, do que a gente precisa aprender uma com a outra, assim, né? E aprender e ensinar, né? Há uma, como é que se diz? Há um dizer coletivo de que as mulheres competem, né? E já tem um movimento muito grande de mulheres que colaboram, né, que se ajudam, Eu, por exemplo, tenho uma rede de mulheres muito potente na colaboração. Eu ia falar isso. E fui construindo, à medida que eu fui avançando no meu amadurecimento de amor, assim, de conexão comigo, eu fui dizendo adeus para relações competitivas, por mais que em algum momento me esbarre, e dizendo, fica aqui, eu cuido também. Então, assim, eu tenho amigas que se mudaram, que eu não convivo todo dia, que eu faço questão de ligar. Como é que você tá? Tá tudo bem? Me conta de verdade o que está acontecendo, que eu posso ouvir chorar, que me ouve chorar, mas também me ouve alegria, me ouve força, né? Então, essa beleza do ser mulher, porque essa fala tem muito a ver com isso, né? Eu acho que o esporte traz também essa coisa da conexão, né? Assim, o esporte, ele tem esse espaço do social, né? De possibilitar laços mesmo, né? De você tá com uma outra mulher ou até um outro ser humano, não precisa ser uma mulher, né? Mas compartilhando, né? Um momento ali, né? Desafiador, né? Vulnerável, vulnerável, e também de busca, né? E de alegria. De um desafio conjunto, né? Então, eu acho que o esporte tem também, com certeza, a Lê também tem, a Kite Girl sabe da importância do movimento coletivo, né? De garota. Então, eu acho que o esporte tem essa coisa do coletivo, e até foi uma fala sua lá no veleiro que a gente fez, né? Só falando como é importante
atualmente a questão da inteligência social, Exato. de como a gente está Linda. vivendo essa Exato. necessidade, né? É. Assim, o esporte traz isso, né? Dessa importância da gente se conectar realmente com o outro, né? No real mesmo, no ao vivo. É, né? isso foi um eu estudo. tenho, depois que eu abri, faz 2 anos e meio que eu tô com um grupo Kite Girls, né? Eu abri esse movimento e fez um boom tão rápido. Hoje eu vejo que eu só agrego dentro do esporte. O que eu, tipo, assim, esse lado de competitivo, eu já tive. Todo mundo já teve um lado Claro. competitivo lá atrás, de querer competir, poder ganhar. Fiz muitas provas de triatlon, fiz maratona de Miami, fiz muitas provas, fiz X-Terra, várias, Volta à Ilha, Montandu. E a gente Montandu, fui Montandu, no a gente Montandu. sempre subia em pódio, aquele negócio, ganhando, sempre competitivo e tal. Mas eu acho que a vida, né, vai ensinando e tu vai criando um espaço de passar teu exemplo, a tua inspiração, o que tu passou já, daquilo tudo lá atrás, de competitivo ou crescer no esporte para um próximo, né? E o grupo Kite Girls, o que eu faço, o que é? Agregar as meninas no esporte, incentivar. Eu sou coach, né? Então eu também dou aquele suporte para evolução no kite, né? Uma menina que precisa de uma pequena evolução, eu tô ali, fico ali do lado dela, dou aquele é gratificante. Essa semana eu botei 3 meninas no mar, no Campeche. Ai, que lindo. Gente, para mim é gratificante ver a evolução delas, meninas que foram na kite trip comigo, evoluíram, velejavam só em Lagoa, e eu botei elas no mar no Campeche, que é o sonho de todo mundo, é velejar no Campeche. Gente, aquilo para mim é tão Vou gratificante. chegar lá, hein? Vai! Supostamente. E é gratificante. E é gratificante tu ver as meninas evoluindo dentro do teu grupo, com teu apoio também, com teu incentivo, com tua inspiração, tu passando a segurança para elas, é o que eu passo, né? Isso é minha felicidade. É muito gratificante tu ter um retorno, feedback das pessoas, tipo, caralho, tu é não sei o quê. Então, isso só te fortalece dentro do teu grupo, te dá mais força ainda para tu continuar o que tu faz. E quando a gente faz com puro amor, que eu faço por amor, Amém. amor, dá tudo certo. Oh. Dá E- tudo e certo. geralmente, assim, as experiências que eu tenho de participar de grupos de mulheres de esporte, infelizmente também uma das convidadas foi a Marley, que não pôde estar aqui com a gente, que ela sofreu um acidente de bike. Gente, a Marley, ela é a coordenadora de um grupo de speedeiras, de speed, de bicicleta, que eu participo, que me ajudou muito para fazer o treinamento do Iron. Ela me ajudou muito, né? De estar com elas, no grupo delas, de puxar mesmo o treino da bike, tal. Para mim, a bike era o maior desafio de todo o treinamento do Iron. Ela era para estar aqui com a gente, infelizmente ela sofreu um acidente. As coisas do esporte também tem isso, né? E não pôde estar. Mas todos os grupos que eu participo de mulheres no esporte, Kite Girls, as speedeiras, mesmo o Mahamudra, né? Tal assim. A Sol tem um grupo lá do surf, né? Do surf Sem Fronteiras. Sem Fronteiras. São grupos de cooperação. A maior parte é de fortalecimento. A competição, ela Não existe. é muito, assim, sutil, fica em outro... É uma competição saudável, eu digo, né? Porque todo mundo quer, ao mesmo tempo, se melhorar, né? Tal, né? Vira como evoluir, inspiração, entendeu? Mas o foco não é a competição, né? Assim, é uma coisa da autoevolução. Pode mesmo, ser uma né? competição até pessoal, né? Exatamente, da autoevolução. Da autoevolução né? de si mesmo. Não, eu vou querer evoluir, eu quero evoluir, né? Eu quero melhorar, né? Eu quero entrar no mar, né? Tem tudo isso também. Exato. Meninas, acho que a gente está meio que caminhando aí para o finalmente. Tenho aí uma lembrancinha para vocês. Vi, pra adorei, cada uma. Empolgada adorei aqui. da Ai, Essential. adorei. São Olha algumas aí. Essa amostras marca é aí muito boa, adoro. da Essential, tá? Ela Obrigada. patrocina o nosso podcast também. Olha. Nos apoia. Eu adoro o E produto como deles. atletas, né? Selecionamos aí o colágeno, que sempre é bom para mulherada. O Adoro. Aminolift. E o sabor também é muito bom. Isso é uma coisa que é bom falar, que eu já utilizo. E não conheço esse hidrolift, mas o colágeno, a Aminolift, já é algo que eu utilizo. E o sabor é muito gostoso, gente. Se vocês ainda não provaram, porque isso é uma questão. Eu tinha época que eu parava de tomar suplemento pelo sabor ou excesso de pílula. É porque o sabor às vezes não... Porque era aquele monte mas de esse, pílula que eu não geralmente aguentava mais eu engolir. gosto bastante, né?
Então, e no esporte, o mais importante é a gente se alimentar bem, né? Sempre, assim, se hidratar muito bem. Mas o suplemento muitas vezes ajuda também, né? A gente estabelecer alguns equilíbrios aí. Com certeza. Somente proteico, né? É, Assim, aham. e até também a parte de fonte energética, né? Dos carboidratos e tal. Total. A Sol, eu acompanho o processo dela aí como atleta, é Não um estaria onde prazer. estou sem esta mulher. Com certeza, já digo Levantei a logo. bola, ela cortou. Já digo logo, entendeu? Mas é um prazer mesmo, né? Assim, ver a evolução dos atletas, né? Que eu acompanho a Sol, acompanho a Danila, que é uma ultramaratonista também, faz um trabalho muito legal. Agora, recentemente, eu acompanhei uma atleta, não é atleta, mas se desafiou, né? Assim, aí subiu o Everest, tá lá no, verdade, querida. no acampamento base do Everest, foi Isso bem é muito legal. E como a médica, assim, eu gosto muito de ver o meu paciente se superando, sabe? É, se bom. evoluindo Uhum. como uma meta, assim. No meu processo, eu tento colocar isso para os pacientes, porque uma coisa é você focar na doença, sabe? Então, vou dar um exemplo. O paciente vem para mim com uma queixa, um sintoma de ansiedade, depressão, alguma coisa assim. Lógico que eu vou acolher, vou entender o momento dele e tal, mas eu trago uma outra perspectiva para ele também. Ok, vamos olhar para sua história, vamos entender como esse processo, sintoma foi construído contigo, e vamos olhar tudo que está ao seu redor como potência para você organizar melhor isso, ou melhor, desorganizar isso na sua vida, né? Então, o que a gente pode trazer aqui de elemento que você tem como potência? E muitas vezes o esporte e um desafio é um caminho, sabe, gente? Para você minimizar o impacto que essa ansiedade e essa depressão, estou dando um exemplo, né? Tem na sua vida. Então, eu uso muito o esporte como uma meta, como um desafio, como processo, sabe? De saúde mesmo, assim, para o paciente. O esporte Recomenda é uma... mar, né? Recomendo mal, gente. Banho de O mar. esporte, banho na de real, o mar. esporte é uma terapia, né? É. Ele serve para qualquer tipo de casos. O esporte ele é uma cura, né? Quase uma cura, né? Porque Minha Não, Maísa é sempre uma traz cura. isso, A né? partir E do pra mim momento foi que algo que isso- marcou muito, porque eu tive, acho que no ano retrasado, não lembro, um processo aí que eu tava de muita tosse, eu tava 2 meses tossindo, e eu tinha parado de nadar, porque eu falei, não, vou me expor ao frio, né, ao mar, não sei o quê. E a gente fez uma consulta, e ela falou, mas, não, calma, volta a nadar, né? A gente analisou um monte de coisa, gente, eu voltei a nadar no dia seguinte, Parou. parou. Uhum. Então, Verdade, assim, como, verdade. lembra? Como esse processo, assim, né, de realmente olhar muito além do sintoma, olhar como uma doença, é um processo de cura muito mais transcendental. E Total. às vezes a gente Total. dá aquele tempo de academia, né? Todo mundo aqui treina, né? Imagina, todo mundo faz um treino de musculação. E às vezes tu dá aquela parada assim, tipo, ou tu viaja, tu corta o ritmo, não sei o quê. Ah, eu fiz isso. O corpo começa a doer, Engordar. tu engordar. Cara, só. Inflamar. Então, assim, ó, volta a treinar, volta a fazer atividade física, que teu corpo tem que estar em movimento, né? Eu digo que o nosso corpo é uma máquina, tem que estar sempre em movimento, né? Porque se parar, enferruja, né? Então Tem que lubrificar. Tem que lubrificar também. O esporte Meninas, é tudo. pra gente ir chegando aos finalmente aí, eu vou fazer uma última rodada, então, para cada uma deixar uma mensagem final aí, quiser contar alguma coisa, tá bom? Pra gente ir finalizando, mas eu já agradeço muito. A a gente que presença de agradece aqui pelo vocês, assim. espaço. Vamos continuar depois lá no café. Eu acho legal esse espaço, poder divulgar esse momento das mulheres, né, no esporte, falar sobre o nosso poder feminino, né? Isso é muito importante, abre um espaço e abre portas para outras pessoas, não só para as mulheres, né, como eu digo, para os homens também, né, de inspirar, né? O esporte é tudo, né? O esporte transforma vidas, né? Eu digo que o esporte é vida, não tem como. E o recadinho que eu dou é, cara, nunca desista dos seus sonhos. A vida passa muito rápido, a gente está aqui, né, só de passagem. E enquanto você pode e quer, vai em busca dos seus sonhos, realiza ele. Não gostou, mas tentou, né? Muda. Não desiste nunca dos seus sonhos. Esse é o meu recado. Olha. Se eu pudesse falar alguma coisa, imagino que às vezes tem muitas pessoas que estão escutando, né, que falam, mas eu não tenho tempo para praticar esporte, mas eu não gosto desse esporte, já testei. Eu falo que sempre, todo mundo tem um esporte paixão.
às vezes você só não descobriu ainda. Uhum. Então, da importância de testar coisas novas, né? A gente hoje Buscar. tem várias ferramentas, muitas, desde academias, né? Grupos, mulheres, homens, comunidades. Então, buscar diferentes esportes, testar diferentes esportes para ver como você se conecta e começar pequeno, né? Não precisa começar treinando 3 horas por dia, todos os dias, 7 dias na semana. Se for uma vez na semana, se for de manhã, se for 30 minutos, se for 20, se for 10. Mas acho que é importante começar, né? E permitir essa consistência, permitir esse desafio. E depois que a gente já tá experimentando isso há muito tempo, vira igual comer, igual tomar banho, precisa Rotina. praticar esporte. Vira Né? rotina. Então, queria jogar esse Verdade. desafio para quem estiver do outro lado, né? Se você não pratica esporte, Boa. de fazer algum teste aí essa semana. Isso aí. É verdade. Assim, o que eu quero deixar é que, assim, eu tenho a felicidade da minha história ser uma história que faz com que todo mundo se pergunte, né? Qual é a sua desculpa, né? Assim, eu tive 5 filhas, eu não tive uma vida assim que você fala, nossa, tá cheio da grana. Uma então ela pode herdeira, fazer né, isso, amiga? herdeira. Pode mandar na minha conta, meu Pix, é? Mas, assim, essa questão de não... Qual é a sua desculpa, né? Eu tô com 48 anos agora, eu fui campeã brasileira aos 47. Então, assim, você fala assim, nossa, aliás, 47. Já tem 48, já com 48. E, assim, eu acho muito legal instigar isso nas pessoas e em mim mesma, né? Porque a cada desafio eu também tenho que buscar coragem. E a coragem, a palavra coragem, é você se conectar com o seu coração, é continuar evoluindo nessa vida passageira, né? E o esporte, ele é um hábito saudável que te treina para as evoluções que você tem que fazer invariavelmente. E mantém o seu corpo como um carro que você consegue levar para os movimentos que você precisa fazer ainda. E não só o seu corpo, porque uma oxigenação correta, o cérebro funciona melhor, os hormônios funcionando, as suas emoções funcionam melhor. Então, assim, todo esse processo que a gente traz aqui é uma inspiração para te motivar para você fazer um movimento na sua vida. E estejam próximas de nós, né, na minha rede social, @mariadosol.oficial no Instagram, para que você possa, de repente, desenvolver um processo terapêutico, fazer parte de algum workshop que eu vá. Eu dou esse espaço de proximidade porque a minha vida é para servir, para fazer um mundo melhor, para ajudar. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê a história de nós todos, eu sei que você se inspira, eu sei que faz você pensar. Mas não fica só pensando, não. Se movimenta. O que é movimentar? Dá um passo que Deus põe no chão, sabe? Dá um passinho que alguém vai te falar alguma coisa vai acontecer. Não é por acaso você está assistindo isso aqui. Eu ainda quero ouvir a sua história. Maravilhosa! Isso que é uma chamada, hein? Eu acho que o esporte, ele tem essa capacidade, assim, tanto de fazer a gente ter uma autoconsciência e transformação mesmo, né? Isso eu posso falar por vivência minha mesmo, assim. Quando eu olho lá e o celular não nos deixa esquecer da gente mesmo, né? Assim, quando a gente olha as fotos, a gente fala, nossa, eu era isso há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Legal isso, hein? E daí, agora, a gente vai olhando, né, as fotos, assim, da galeria, até assim, você fala, nossa, teve uma transformação aqui. E eu acho que o esporte teve um espaço importante nessa transformação, sabe? Então, eu acho que quando, assim, se você tá aí querendo fazer uma transformação, aliás, nós estamos aqui no Clube da Transformação, gente, tem escrito ali, ó, né, com Sucesso Consciente, o nome do podcast. Escolha, tenta esse caminho do esporte, assim, mas não vai muito pelo seu mental, sabe? Assim, permita você escutar o seu corpo, porque o corpo ele tem uma capacidade de adaptação e de transformação incrível, assim. Só para vocês entenderem um pouquinho, assim, para ilustrar, assim, né? Quando eu vim para Florianópolis uns 2 anos antes de eu fazer o Iron, eu vi o banner do Iron, assim, lá em Jurerê, e falei, nossa, quem é o louco que faz isso? Que corre, que nada 3,5. Sub-humano. Anda de bike 180 quilômetros, depois ainda come uma... Nossa, Cara, não dá. não dá. Mas o meu corpo, naquele momento, gente, era um corpo que estava um pouco mais obeso, assim. Eu estava estressada do último ano de faculdade. Eu estava emocionalmente mais debilitada também.
Então, era um corpo que ele estava assim inflamado e estava num estado que não conseguia se olhar para aquilo, nem tentar aquilo, não fazia sentido, entende? Depois, treinando e mudando um pouco a composição corporal, mudando o mindset, mudando, né, o seu estado frequencial mesmo, sabe? Assim, eu olhei para aquilo e falei, Isso me interessa, isso faz sentido, eu tentar. A certeza de conseguir, isso não importa muito também, sabe? Mas o seu corpo, ele tem uma capacidade de se adaptar inacreditável, assim. Então, se permita no step by step, sabe? Assim, no passo a passo, para você realmente ver aonde você pode chegar, assim. Isso dá uma satisfação, gente, assim, acredita que vale a pena, tenta, né? É prazeroso. Então é isso. Linda. E outra coisa, o esporte, eu digo que o esporte, ele traz muitas amizades. As amizades... É verdade. Eu já conheci a Maísa, né? Vocês duas eu levo pra minha vida. Ah, Porque o esporte, realmente. quando te conecta com o esporte, quando tu tem uma afinidade com as pessoas dentro do esporte, é pro resto da vida. Isso é verdade. Né? A gente tem uma conexão de dentro, assim, as minhas amigas de kite, de academia, é uma conexão tão legal que é amizade pra vida. Vou te ver daqui não sei quanto tempo. Nossa, é uma amiga que pescando já conheço há muito tempo, né? Muitos anos. E o esporte tem isso, essa Tem conexão mesmo. de amizade também, que é muito gratificante, é muito gostoso. Tem uma cumplicidade muito, ali, né? muito, Uma comunhão. muito, muito. Gente, então acho que Gente, é ai, isso. acabou, tava tão bom! A história aqui, Então meu tá. Deus, maravilhosa. Muito obrigado. prazer. por Nossa, vocês terem prazer, participado. agradecemos Obrigada a vocês também, que obrigada. assistiram. Muito Maísa, obrigada pelo Obrigada, convite. obrigada mesmo. Pessoal. Vamos ficando por aqui. Beijo. Beijo. Então é isso. Uhul!